A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Segunda-feira eu tenho tirado para falar sobre finanças. A Bíblia fala sobre finanças, a Bíblia fala sobre um Deus que cuida dos seus filhos. Observe que Deus, quando criou Adão e Eva, ele coloca Adão e Eva para cultivar o jardim do Éden. Observe que Deus ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Precisamos tomar posse do que a Bíblia ensina. Muitas pessoas têm opiniões das mais diversas acerca de finanças, acerca de questões financeiras. Muitos dizem que Deus não se envolve com essas coisas referente a dinheiro, Deus não se envolve com as coisas materiais, mas isso é uma grande mentira. Então, entre a opinião das pessoas e o achismo, eu convido você a vir de Bíblia. Vem de Bíblia e preste atenção na palavra de Deus. Muitas pessoas têm opiniões acerca disso, mas uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia é clara em dizer que Deus, ele sempre, de todas as formas, conduziu seus filhos a uma vida abençoada aqui na terra. Lógico, você não pode ser uma pessoa medíocre a ponto de achar que a sua vida vai ser isso aqui para sempre. Deus tem algo muito melhor, mas a sombra daquilo que está por vir na eternidade, Deus quer que você prove. Ou seja, as bênçãos da terra são para você, para sua casa e para sua família. Você precisa entender que Deus é um Deus que quer abençoar você com riquezas espirituais e riquezas materiais. Observe, é Bíblia, não é mentira, é a palavra de Deus. Observe. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6, a palavra do Senhor nos diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Ou seja, a nossa vida, aqui nessa terra, ela é resultado das sementes que nós lançamos. Observe, você é resultado das sementes que você lança. É isso mesmo. No mundo espiritual, todas as atitudes que nós tomamos, todas as movimentações que nós realizamos nesse mundo, elas são vistas como sementes. E toda semente, ela vai dar um resultado. Observe, a palavra de Deus fala que aquele que semeia muito, aquele que semeia com fartura, ele vai colher com fartura. Está falando de sementes. E quando a Bíblia fala de semente, ela está falando de dinheiro. Observe, a palavra de Deus nos diz, a palavra do Senhor nos revela, que aquele que semeia vai colher o que semeou. Muita gente reclama do que está vivendo, a real situação que vive financeiramente. Por quê? Porque sementes do passado, sementes de uma semana atrás, sementes de um mês, sementes de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, você pode estar colhendo ela agora. Observe, tudo que nós fazemos de errado, normalmente a recompensa do erro não vem na hora, ela demora um tempo, ou seja, chama-se o tempo da preparação para que aquilo que semeamos venha vir à tona. Observe que a palavra de Deus em 1 Coríntios, ela é muito certeira quando ela mostra que em tudo, tanto na questão física como a espiritual, somos resultados do que semeamos. Lucas capítulo de número 6, versículo 38, a palavra diz assim: dai e se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ou seja, está falando que nós somos resultado daquilo que nós fazemos. Você é resultado daquilo que você faz. Eu estava hoje à tarde, uma pessoa entrou em contato e disse: pastor, eu estou amaldiçoada por demônios, porque a minha vida, nada dá certo. Tudo dá errado na minha vida. E eu gravei um áudio e respondi a esta pessoa. E eu disse para esta pessoa o seguinte: o problema não é o diabo já foi vencido. O problema não é Satanás,
O problema não são as pessoas que nos atacam, que têm inveja, ou a obra de feitiçaria que fazem para nos amarrar, para que a nossa vida não avance. O problema maior de tudo não é nem Deus. O maior problema somos nós, que insistimos em não obedecer à palavra de Deus. E por isso, o resultado é sementes, atitudes. Sementes são atitudes que nós tomamos que não são de conformidade à palavra de Deus. O que vai vir dessas sementes? Vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Deus não é mau. O diabo, por pior que seja, ele é nada mais, nada menos do que a alternativa automática quando nós decidimos não andarmos na vontade de Deus. Então o mal trabalha ele age para a vida daqueles que não querem vida com Deus. Então se você está sofrendo na sua vida financeira, que é o que eu trato na segunda-feira aqui, se você está sofrendo, se a sua empresa está sofrendo, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus e a tua vida está amarrada financeiramente, você é resultado daquilo que você semeia. Pastor, mas eu não semeio, você semeia. Não, pastor, o senhor não entende, eu não sou dizimista. Não, você é dizimista. Não, pastor, o senhor não entende, eu não sou ofertante. E eu vou dizer para você, você é ofertante. A questão é que a oferta e o dízimo está indo para altares que não é o altar de Deus. E tudo aquilo que tu põe nos altares vai vir o resultado do Deus daquele altar a qual você deixou o dinheiro. Dinheiro é algo espiritual. Muita gente questiona, muita gente briga na internet. Eu não dou muita bola e nem dou resposta para esse tipo de pessoa. Mas o dinheiro é algo espiritual. É tão verdadeiro o dinheiro que no ocultismo e na magia é usado o dinheiro para fazer trabalhos. Se o dinheiro não fosse espiritual, não seria usado para questões espirituais. Claro que é um grande preconceito hoje no Brasil quando o pastor fala de dízimo, quando o pastor fala de oferta, quando o pastor fala de voto, mas engraçado que pessoas que criticam já pagaram para ler a mão algum médio para falar com algum parente que já morreu, que a gente sabe que é mentira. Outros, de alguma forma, já desembolsaram para fazer trabalho para prejudicar A ou B. Mas quando o pastor fala de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Engraçado, o diabo recebe dinheiro no ocultismo e as pessoas ainda insistem com esse pensamento que, biblicamente, Deus não tem nada a ver com dinheiro. Tem sim. O dinheiro é espiritual. E o diabo ele ganha muita força na vida das pessoas que ainda resistem em obedecer à palavra de Deus. O dízimo é bíblico, a oferta é bíblica. As atitudes que você toma na sua vida são sementes. Tudo que você faz é uma semente. Quando você ora, você está semeando. Quando você abre jejum, você está semeando no mundo espiritual. Quando você pratica a palavra de Deus, quando você nega o pecado, quando ele bater a porta, que ele vai bater. Quando você vence as suas vontades, você está semeando uma vida espiritual com Deus. Quando você oferta, você está semeando. Deus está vendo o mundo espiritual e está recebendo aquilo. É muito sério o que eu estou falando. Tem muita gente que está amaldiçoado e amaldiçoada. Claro, há demônios trabalhando ali. O diabo vê legalidade, vê uma porta aberta. Ele vê a oportunidade de poder entrar, porque a pessoa deixa a porta aberta. Agora eu quero convidar você a obedecer à voz de Deus. O dia que você entender, você que é empresário, que a tua empresa é o ministério de socorro para a obra de Deus, sua empresa vai prosperar novamente. O dia que você entender que o dízimo, aquilo que Deus pede na sua palavra, é para colocar na obra dele a sua vida, ela será diferente. Por quê? Porque você está obedecendo o princípio. Eu conheço muita gente que vive orando, jejuando. Conheço muita gente que lê a Bíblia todo dia, mas não obedece o princípio do dízimo e da oferta. A vida da pessoa é amarrada. A pessoa não prospera, a pessoa não avança, ela não consegue estabelecer nada. Se você daqui 10 anos encontrar ela, ela vai estar na mesma situação. E não é isso que Deus quer para você. Lógico que nós aqui do ministério não queremos que você seja uma pessoa só firmada em finanças. Deus não é Papai Noel, eu costumo dizer, que vai agora te prosperar, né? É lógico que você vai ter que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida separada do pecado. Você vai ter que entender que há uma responsabilidade que você tem que tomar. Mas tem muita gente que resiste. E esses que resistem
Se você encontrar eles daqui 10, 15, 20 anos, a vida deles vai estar a mesma coisa. Uma vida de miséria, dependendo dos outros, sempre dependendo de uma ajuda de alguém. A pessoa não consegue fluir por conta, porque ela é amaldiçoada. Todo ser humano na face da terra, ele é amaldiçoado quando ele resolve não andar nos princípios da palavra de Deus. Então, eu começo a semear do meu jeito e ignoro a palavra de Deus. Eu vou ser uma pessoa amaldiçoada, eu vou ser uma pessoa que vou sofrer. E Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser abençoado. Então, aceite o Evangelho como ele é. Não tente criar coisas. Né? Não é a sua opinião, o seu achismo ou a opinião das pessoas que vale. É o que a Bíblia ensina. E a Bíblia, ela fala claramente sobre finanças. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Deus quer te prosperar, não tem problema nenhum. Deus te abençoar para você ter um carro novo amanhã depois, uma casa, não tem problema nenhum. Tua empresa prosperar, você conseguir aumentar o salário dos teus funcionários, você conseguir ter um rendimento melhor, não tem problema nenhum. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus tira o povo dele do Egito, ele promete Canaã, uma terra próspera. Uma terra próspera. Deus não coloca os seus filhos em apuros. Os seus filhos acabam se metendo em apuros quando não querem ouvir a voz de Deus. Mas Deus não. Quando Deus criou o homem, ele colocou num jardim, num paraíso, a Bíblia diz. Então Deus nos ama. Deus nos ama. Deus, ele quer o melhor para nós. Agora nós devemos aceitar o melhor de Deus. Provérbios 3, do versículo 9 ao 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honrar a Deus. O que é honrar? Honrar é colocar em local de destaque. Honrar é colocar numa posição privilegiada. Aqui diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho, ou seja, de alegria, os teus lagares. Então eu preciso entender que servir a Deus é por completo. Eu tenho que servir a Deus através do meu tempo, orando, lendo a Bíblia, meditando. Eu posso servir a Deus falando do amor dele para as pessoas. Eu posso servir a Deus e eu tenho que servir a Deus com os critérios da Bíblia. Quando eu oferto, eu estou servindo a Deus e adorando a Deus. Quando eu dizimo, eu estou obedecendo um princípio de Deus, então eu estou adorando a Deus. Quando eu faço um voto, nós que temos as nossas campanhas que começam na segunda e terminam na sexta, durante a semana você pode fazer a campanha, você está adorando a Deus, você está servindo a Deus, você está participando daquilo que Deus está promovendo. Deus está promovendo o quê? A pregação do Evangelho através desse canal. Quando você dizima, você está promovendo que a obra de Deus ela progrida, ela avança, para que o Evangelho seja pregado. Você prega o Evangelho juntamente com pessoas, através da sua contribuição. Então, meu irmão, não existe oração para a vida financeira, o que existe é obediência à palavra. Ah, pastor, ora pela minha vida financeira para ela avançar, para Deus me prosperar. Não, querido. Você precisa voltar a obedecer à palavra. Aí as coisas vão ser diferentes. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, você que ficou aí comigo. E com certeza que essa palavra possa ter ardido no seu coração. Vou orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, dos que têm ajudado esse ministério. Pessoas, ó Deus, que têm ofertado, pessoas, ó Deus, que têm feito votos. Sim, meu Deus, há pessoas fiéis à Tua palavra. Pessoas que elas não ouvem a voz do diabo e de pessoas derrotadas. Elas ouvem a Tua palavra, porque é a Tua palavra que sempre garantiu vitória na vida dela. A Tua palavra que sempre garantiu vitória na vida dele. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas. Senhor, transborda, meu Deus, eu te peço, que os celeiros venham ficar cheios e que venha transbordar de alegria a vida desta pessoa, mediante a fidelidade à Tua palavra. Abençoa os dizimistas, os ofertantes e os que fazem voto. Abençoa os fiéis, porque verão a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Obrigado, Deus, pela Tua palavra e por esse momento, juntamente com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Quero convidar você para ouvir a nossa rádio 24 horas. Acesse aí www.mulheresdefé.org www.mulheresdefé.org. Se você clicar no site, você vai ouvir a nossa rádio 24 horas. Você pode estar acompanhando a oração, pregação. É uma bênção de Deus, tá bom? Se inscreva no canal do YouTube, Ministério Mulheres de Fé. Se inscreva no meu canal. Eu tenho o meu canal também, que é Pastor Jadir Brito. Está tudo aqui embaixo na descrição. Deixa o seu like nesse vídeo. Compartilhe para pessoas que você ama esse vídeo para que elas possam ser abençoadas e enriquecidas e entender que Deus quer prosperar a vida delas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela sua presença nesse vídeo e que Deus possa abençoar a tua família e prosperar você mediante a tua obediência, mediante as tuas sementes. Deus abençoe.